Vamos combinar, o mundo dos investimentos pode parecer um verdadeiro labirinto, né? Cheio de jargões, caminhos que parecem complicados, mas e se existisse um mapa para isso? Pois bem, a ideia aqui é justamente essa: desvendar esse mapa e transformar o que parece complexo num roteiro simples e prático para começar a investir do jeito certo. Sabe aquela sensação de, tá, mas por onde eu começo? É super, super comum. A avalanche de informação às vezes mais atrapalha do que ajuda. Acaba paralisando. Mas a boa notícia é que existe sim uma ordem lógica, um passo a passo bem claro que a gente vai seguir junto aqui. E isso vai dar aquela confiança que faltava para dar o pontapé inicial. Beleza, vamos direto ao ponto, então. O primeiro grande conceito para entender é que investir não é sobre achar a próxima ação milagrosa ou uma dica quente, é algo muito mais pessoal e fundamental. E olha, isso aqui é um ponto que muda o jogo. Porque, não existe uma fórmula mágica, um melhor investimento, que serve para todo mundo. O melhor investimento vai ser sempre aquele que se encaixa nos objetivos, no momento de vida e, claro, na tolerância a riscos de cada um. É uma jornada totalmente pessoal, não é uma competição. Ok, mas antes de sair pensando em qual ação vai bombar ou qual fundo vai render mais, tem uma coisa que vem primeiro, que é crucial: construir a base. O alicerce da vida financeira. Porque, vamos ser sinceros, sem essa base, qualquer construção pode desmoronar na primeira ventania, né? Então, a lógica é a seguinte, e ela é bem direta. A matemática tem que fechar. Pensa bem, não faz sentido nenhum correr atrás de um rendimento de, sei lá, 10% ao ano se existe uma dívida no cartão de crédito com juros de 300%. Por isso a ordem é essa e não outra. Primeiro, se livrar das dívidas caras. Depois, e só depois, montar aquele colchão de segurança. A reserva de emergência, é bom pensar nela como um seguro. Um seguro para ter tranquilidade. O objetivo dela não é deixar ninguém rico. Não é para isso que ela serve. A função dela é garantir que um baita imprevisto, tipo um problema de saúde ou a perda do emprego, não vire uma catástrofe financeira completa. Tá, e qual o tamanho desse colchão de segurança? Quanto precisa ter guardado? A regrinha de ouro que a maioria dos especialistas usa é ter o suficiente para cobrir de 6 a 12 meses do custo de vida essencial. Ou seja, pegar os gastos fixos do mês, aluguel, comida, contas e multiplicar por 6 no mínimo. Esse é o número da segurança. Certo, mas onde essa grana deve ficar? Isso aqui é super importante. Esse dinheiro precisa estar, ao mesmo tempo, seguro e super fácil de pegar se precisar. Por isso, as opções mais indicadas são investimentos de risco baixíssimo e com liquidez altíssima. Tipo o quê? O Tesouro Selic é o exemplo clássico. Outras boas opções são CDBs de liquidez diária, que permitem o resgate a qualquer momento e geralmente pagam algo bem perto de 100% do CDI, que é aquela taxa de juros de referência entre os bancos, sabe? E também contas que têm a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que na prática funciona como um seguro para o dinheiro que está lá. Beleza, alicerce construído, segurança garantida. Agora sim dá para começar a olhar para o futuro. E o próximo passo é uma olhada para dentro. É hora de entender o próprio perfil de investidor. É isso que vai guiar toda a estratégia daqui para frente. No geral, a gente pode dividir os perfis em 3 grandes grupos. Primeiro tem um conservador. É aquela pessoa que não gosta de sustos e bota a segurança acima de tudo. Depois vem o moderado, que topa correr um pouquinho mais de risco para tentar um retorno melhor, buscando um equilíbrio. E por fim tem o arrojado, que foca mais no longo prazo e está disposto a ver o dinheiro balançar bastante no curto prazo em busca da maior rentabilidade possível. Se conhecer aqui é simplesmente fundamental. Certo, então já temos a base pronta e o perfil de investidor definido. Agora vamos dar uma olhada na prateleira de produtos. O mercado de investimentos se divide em 2 categorias gigantes e a gente vai ver que entender a diferença entre elas é bem mais simples do que o nome sugere. E olha só que analogia legal para entender isso. Na renda fixa, quem investe é como se fosse um banco. Empresta dinheiro para alguém, seja governo ou uma empresa, e recebe juros por isso. É tudo mais previsível. Já na renda variável, a coisa muda. A pessoa se torna sócia, dona de um pedacinho de um negócio. O potencial de ganho aqui pode ser bem maior, mas claro, o risco também acompanha. E aí, dentro da renda fixa, a gente encontra alguns produtos bem famosos. O Tesouro Direto, por exemplo, é onde se empresta dinheiro para o governo. Os CDBs são basicamente empréstimos para os bancos. E as LCIs e LCAs, que são um pouco diferentes, servem para financiar os setores imobiliário e do agronegócio. Agora, virando a página na renda variável, o que a gente tem? Temos as famosas ações, que são, literalmente, pequenas fatias de grandes empresas. Temos também os fundos imobiliários, os FIIs, que permitem investir em um monte de imóveis e receber uma parte dos aluguéis todo mês.
E tem os ETFs, que funcionam como um pacote pronto de ações que seguem algum índice importante do mercado. Ok, a gente falou de um monte de coisa que pode parecer meio teórica, né? Mas e na prática? Como é que se tira tudo isso do papel e começa a investir, tipo, hoje? E a resposta, acredite, é bem mais simples do que muita gente imagina. Basicamente, o que é preciso é ter um CPF regularizado, abrir uma conta numa corretora de valores, o que hoje em dia é de graça e online, ter acesso à internet e, claro, um capital inicial. O processo todo é rápido, digital e infinitamente mais acessível do que era uns anos atrás. E falando em acessibilidade, isso já derruba o maior mito de todos, aquela barreira que impede tanta gente de sequer começar. Aquela ideia de que é preciso ter muito dinheiro, ser rico, para poder investir. Isso simplesmente não é mais verdade. Olha só para esse número. Hoje, com um valor próximo de R$ 30, já dá para comprar uma fração de um título do Tesouro Direto, que é considerado o investimento mais seguro do país. O acesso foi de fato democratizado. A barreira de entrada hoje não é mais o dinheiro, é o conhecimento. E para fechar, acho que a mensagem principal, o grande pulo do gato é esta aqui. Mais importante do que o valor que se investe no começo é a constância. É criar o hábito de guardar e investir um pouquinho todo mês, mesmo que seja pouco. É isso que de verdade constrói patrimônio no longo prazo. É nesse ponto que a disciplina se encontra com a mágica dos juros compostos, sabe? Aquele momento em que o próprio dinheiro começa a trabalhar sozinho. E aí pequenos aportes, com o tempo, se transformam em grandes valores. Então a pergunta que fica no ar é: qual o primeiro pequeno hábito que já pode ser criado hoje?